Olá, bom dia, tudo bem? Bem-vindos ao Café das 10. Meu nome é Eduardo Saig. Hoje vou fazer uma autodescrição um pouco diferente. Se você está vendo a gente, você está vendo um fundo de tela por aqui diferente, porque ele tem um QR Code aqui do teu lado direito ou esquerdo, não sei agora, mas está aqui em cima, onde eu te faço um convite, principalmente se você for mulher. Nós queremos entender o seguinte: qual o impacto da maternidade na carreira feminina. Então, se você tiver uns 5, 10 minutinhos, baixe a pesquisa, preencha ela totalmente de graça, demora uns 5 minutos, e no final dela você tem a opção de colocar um e-mail para você receber o resultado quando a pesquisa for finalizada. Essa pesquisa foi o tema da conversa que eu tive com a Cris. Cristiane Alves é minha convidada de hoje. Antes de eu falar dela, vou me autodescrever. Bom, sou um homem alto, branco, estou sentado, estou usando uma camisa preta, estou atrás de um fundo de tela que tem aqui do meu lado direito uma arvorezinha. Então, não é o meu cenário habitual. Estou usando óculos e um grande fone de ouvido e uso bar. Pois bem, estava conversando com a Cris, que é a convidada de hoje. Já vou apresentá-la. Cris, bom dia, como é que você está? Se autodescreva para quem não está te vendo. Bom dia, Eduardo. Obrigada pelo convite. Eu sou a Cris, branca, mulher, profissional de RH, psicóloga. Não sou mãe ainda, mas quero ser. E a gente está aqui hoje para bater um papo bem legal sobre a maternidade e carreira. Estava conversando com a Cris, que já é uma amiga de longa data, sobre isso, sobre essa pesquisa, maternidade, qual o impacto, qual a percepção da mulher sobre maternidade e a carreira. E a Cris me veio com provocações, reflexões interessantíssimas, que é o tema desse café. O tema é ações afirmativas para mulheres no mercado de trabalho, além do tradicional. Cris, você já se descreveu brevemente, mas quem não te conhece no mercado de recursos humanos? Conta um pouquinho de você e da tua experiência. Conto sim, Eduardo. Tem mais de 15 anos que eu trabalho com RH, né? Hoje também atendo na área clínica, então fui convocada a esse chamado de dar suporte aí num pós-pandemia que levou muitas pessoas na busca pela saúde mental. A pandemia deixou marquinhas em todos nós, né? Então, o papel do psicólogo hoje está bastante em alta, né? Dando suporte realmente para as pessoas criarem recursos e andarem aí nesse mundo pós-pandemia. Bem, na área de recursos humanos, eu atuei com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, participei de projetos importantes de diversidade e inclusão, e o tema mulheres nunca ficou fora do meu radar, apesar, né, de a vida inteira trabalhar com muitas mulheres. A minha formação, predominantemente num curso de psicologia, tinha muito mais mulheres do que homens. Assim como a gente olha hoje em algumas áreas específicas, como engenharias e outros segmentos que têm ainda um público predominantemente masculino. Algumas profissões temos sim, né, na grande maioria, mulheres à frente. Coisas que a gente não via antes também, né? E que hoje a gente busca essa equidade, como você falou aí, né, há um tempo comigo. E esse movimento de mercado é o que traz a gente aqui hoje, né, Eduardo, para a gente falar um pouquinho sobre o papel da mulher nesse cenário, sobre o que ela busca, o lugar que ela quer estar, o que faz sentido para a vida e para a carreira dela. Então, eu acho que parto do pressuposto, né? Eu não sou mãe, tá? Mas eu entendo assim, a gente não precisa passar fome, que passar fome é uma coisa ruim, para saber que é uma coisa ruim. Então, eu vou usar aqui dizendo que eu não preciso ser mãe para saber os desafios e o que essas mães enfrentam, né, na dualidade de carreira e maternidade. Então, eu vou falar como profissional, vou falar como psicóloga e vou falar vivenciando na prática o que eu vivencio com muitas mulheres. Muito bom, Cris. E já emendando no nosso tema, na sua opinião, naquilo que você tem visto como experiência, além das ações tradicionais que as empresas já vêm fazendo para inclusão, ações afirmativas para as mulheres, o que pode ser feito além disso? O que pode ser feito além das ações tradicionais? Porque, como você bem falou, eu acho que agora nós estamos num momento de fato, efetivar a igualdade, né, das condições mulheres e homens. Mas eu percebo que o próximo passo, que é um próximo passo muito latente, é a equidade, né? Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso, qual a tua percepção e o que você tem visto no mercado. Falo sim, Eduardo, vamos pensar o que é equidade para a mulher no mercado de trabalho?
Primeiro ponto é entender o que ela está buscando, o que faz sentido para a vida e para a carreira dela, né? Se eu falar que uma mulher tem condição de entrar numa empresa e fazer o mesmo esforço físico que um homem, eu estou mentindo, porque a própria estrutura física impediria essa mulher. É saudável para um homem trabalhar fazendo esforço físico, carregando peso, por exemplo? Não, não é mais. Assim como nunca foi saudável para a mulher. Então, por que hoje a gente tem N equipamentos, a tecnologia toda aí a nosso favor, trazendo também essa automatização de processos, de atividades, tanto para o homem quanto para a mulher? Se a mulher não pode ou não quer pegar peso, o homem também não quer mais. Então, a gente precisa pensar, sim, na qualidade de vida que essa mulher vai ter à frente de algumas atividades dentro de uma empresa, mas também olhando o que tem de evolução, de tecnologia, de recursos, que poderá também trazer de qualidade de vida para esse homem. E aí, as piadinhas no meio corporativo são comuns, né? O cara fala assim, a mulher quer direitos iguais, mas não quer descarregar um caminhão de cimento. O homem também não, Eduardo. A mulher não precisa, não quer servir o exército. O homem também, às vezes, não quer. E arruma aí N justificativas para poder, né, se esquivar dessa responsabilidade. Então, a gente precisa primeiro trabalhar numa escuta ativa e entender o que serve para a minha empresa, o que cabe na minha empresa, nem sempre vai ser viável para outra empresa, ou para uma empresa X, ou para uma empresa Y. E a gente não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. A gente não precisa todo mundo contratar as mesmas características. A gente pode ter uma diversidade que vá beneficiar o meu negócio, outra empresa vai ter outro tipo de diversidade que vai beneficiar o negócio dela, e assim por diante. O que eu estou vendo é um movimento muito igual, né, da grande maioria das empresas contratando mulheres. Então, se a gente pensar, tá, a empresa X, Y, Z abordando as mesmas mulheres. Ou seja, a gente está fazendo mais do mesmo. Concordo que o papel da mulher é importante, que a mulher avançou no mercado, que ela precisa sim ter o seu espaço, mas a gente pode ter outras frentes, a gente pode ter outros olhares a partir da escuta delas. Quer ver um exemplo? Se a gente pensar que empresa aí no mercado está fazendo uma ação específica para mulheres que sofreram violência doméstica, estão em casas ou lugares de apoio à proteção, com os filhos junto, sem possibilidade de trabalho, sem possibilidade de sair de casa. Que empresa que está investindo nessa mulher? Essa mulher precisa resgatar a autoestima dela, ela precisa voltar ao mercado de trabalho, ter o seu poder de compra, com os seus filhos devidamente assistidos, cuidados. Então, a gente fala em contratar mulheres, o que as empresas de fato estão fazendo para que essas mulheres sejam incluídas de verdade no mercado de trabalho? Porque é muito fácil a gente ir lá, né, falar, olha, eu estou contratando mulher, eu tenho que aumentar 20% a minha contratação de mulher, mas essa mulher quer vir para a minha empresa? Eu estou oferecendo recursos necessários e uma qualidade de vida satisfatória para essa mulher? Isso é uma reflexão importante. Não é simplesmente contratar a mulher por contratar, né? Como se fosse uma espécie de cota, uma cota de mulheres, né? Exatamente. A gente precisa aprofundar um pouco mais esse discurso, a gente precisa criar ações que de fato incluem, trazem satisfação, autoestima, poder de compra, poder de decisão. Estou falando na condição de mulher, né? Eu saí de casa muito cedo, eu precisei ir para o mercado de trabalho muito cedo. E hoje, o fato de estar no mercado de trabalho, convivendo com mulheres, com homens, para mim é muito nítido ver essa diferença, né? Um machismo ainda muito presente, óbvio, né? Historicamente, a gente está falando de um construto social ainda muito forte, que a gente está conseguindo derrubar, mas, ao mesmo tempo, eu vejo mulheres que estão perdendo a sensibilidade, eu vejo mulheres que estão querendo se tornar homens para ter espaço no mercado, o que deixa de ser saudável também. Né? A gente falar de uma mulher que é empoderada, que trabalha, que é responsável pela, né, provedora da casa, mas ela também é mulher. E isso está se misturando de uma forma que está
deixando com que está afastando os homens, está fazendo com que a mulher sinta uma sobrecarga muito grande, né, de trabalho, de responsabilidade, e essa conta precisa ser equilibrada, né? Essa vibe precisa ter um equilíbrio, porque senão fica ruim para a mulher e fica ruim para o homem também, concorda? É o que as pessoas estão chamando de masculinização forçada da mulher, né? E eu percebo que é um movimento que está ganhando força, né? A mulher se tornando cada vez mais um homem, se forçando a fazer determinadas coisas para provar que dá conta, para provar né, que também consegue, e não necessariamente, ela pode ir para outro caminho, ela pode fazer outras escolhas, e se tudo bem a escolha dela for aquela, mas sem perder ali a sensibilidade, sem perder o toque feminino, sem perder a sua essência. A gente não precisa perder a essência. Quer ver um exemplo prático? Numa reunião simples de família, quando você chega, normalmente os homens e as mulheres se posicionam onde? As mulheres estão na cozinha e os homens estão na sala. Sentados num churrasco de família. Exato. Isso começa dentro de casa. Então, se eu não olhar para a minha estrutura, como que eu vou olhar para essa empresa, né? Se a gente, numa reunião de família, num churrasco, a gente vê que as mulheres estão na cozinha e os homens estão sentados bebendo cerveja e conversando, é aí que já começa a necessidade de mudança. Estou falando o que é a maioria, tá, Sim, Eduardo? claro, Toda claro. regra tem exceção. Claro. Mas a grande maioria nas reuniões de família, as mulheres estão sim na cozinha e os homens estão reunidos, sentados, bebendo uma cerveja ou fazendo outras coisas e não necessariamente na cozinha. Então, quando a gente pensa em carreira, quando a gente pensa na empresa, quando a gente pensa em maternidade, é entender essa diferença e perceber que, para essa mulher, o apoio, a rede de apoio, as suas necessidades básicas atendidas é fundamental. Quer ver? Tem muitas empresas aí que oferecem recursos, creches, né, possibilidades para que essa mãe deixe o filho bem, né, numa escolinha, numa creche, e vá trabalhar com segurança, né? E isso é um ganho enorme para essa mulher, porque aí ela vai conseguir chegar no trabalho, ela vai conseguir ser produtiva, ela vai conseguir fazer as entregas dela com qualidade, porque ela não está deixando de ser mãe porque ela está no trabalho, né? Assim como aquela mulher que escolhe a maternidade em prol da carreira, ela também não está deixando de ser profissional, ela não está deixando de ser uma mulher que já teve uma vivência, é uma escolha dela. Ela não tem que voltar para o mercado porque alguém está dizendo que ela tem que voltar para o mercado. Ela tem que ir ou não a partir da decisão dela. Eu, Cristiane, se tiver um filho agora, vou decidir se fico em casa ou se volto para o mercado, é uma escolha só minha. E eu não vou ser menos mãe, ou menos mulher, ou mais mãe, ou mais mulher pela minha escolha. É engraçado, Cris, você falar especificamente sobre creches, porque como estamos conduzindo essa pesquisa que está aqui, né, que você pode baixar para responder, uma das perguntas justamente é o que as mulheres desejariam ter como suporte. E na última parcial que eu vi, cerca de 33% das respostas é justamente isso, creche. Ter uma creche integrada à empresa para que a mãe possa trabalhar com mais conforto, com mais segurança, né? Super engraçado você falar isso, porque foi exatamente o que mais me chamou a atenção nessa pergunta, né? Agora, Cris, quais são os bons exemplos práticos das ações que você já viu e que você está vendo as empresas fazerem, que pode servir de inspiração para outras empresas nesse aspecto, de talvez fugir do tradicionalismo? Bacana. E aí, falando da pós-pandemia, né, e do famoso home office que se instalou aí para a grande maioria das pessoas, homens e mulheres, uma ação que não é necessariamente uma ação, mas é uma condição que eu tenho visto, é as empresas lidarem bem com aquela mãe que está aqui, igual a gente está, e aí o filho vem, entra na câmara no meio de uma reunião, ou chama a mãe por algum motivo, porque ela está ali em casa trabalhando, e a empresa consegue lidar com isso com naturalidade. Porque antes existia aquele receio, né, de não entra no quarto, não posso isso, mamãe está numa reunião. E não, hoje se mistura um pouco essa realidade de casa, de reuniões, né, de trabalho com a maternidade. Então, a empresa que tem esse olhar humanizado para essa mãe, que sabe os desafios dela em casa com os filhos,
para mim, é uma das ações assim que ganharam muita força, e a empresa que lida com isso de uma maneira natural, sabendo que isso faz parte, tanto para o homem também, né? Tem muitos pais que estão aqui numa reunião e acabam sendo interrompidos pelos filhos em algum momento. Então, o lidar com isso de uma maneira natural, sabendo que faz parte, sabendo que essa mulher ou esse homem não vai ser menos profissional ou não vai ter menos performance porque o filho entrou no meio de uma reunião, já é um passo, para mim, gigantesco. Né? Porque antigamente a gente entrava para a empresa, os problemas de casa ficavam da porta para fora, e hoje isso mudou muito. A gente sabe que a gente não deixa os nossos problemas de casa do lado de fora da empresa. Então, esse conceito do home office, essa participação da família, né, com as empresas, não tem nada mais saudável para uma mulher que é mãe, para um homem que é pai, ter essa possibilidade de viver isso na prática sem ser punido ou sem ser chamado atenção mesmo, porque alguém interrompeu ou porque houve algum problema, né? Então, isso para mim já é um passo muito importante. Outra ação é sim, de fato, o movimento de dar mais espaço às mulheres, de criar ações que possam beneficiar essas mulheres. Quer ver um programa legal que a maioria das empresas estão adotando? É a assistência pós-maternidade, né? Quando essa mulher volta do mercado para o mercado de trabalho, após ter tido seu filho, após ali o período de licença maternidade, tem empresas que estão acolhendo essa mulher, estão criando ambientes dentro da empresa para que ela possa tirar o leite, para que ela possa, alguém da família, trazer a criança para ela amamentar durante o expediente. Isso é fantástico. Isso é fantástico, porque o leite materno a gente sabe que é imprescindível, né, para a vida saudável da criança, para aquelas mães que conseguem amamentar, né, aquelas que não conseguem, se elas podem também ter um momento ali de estar com seu filho, de oferecer para ele, né, o seu alimento de uma outra forma, não tem ganho, na minha opinião, que gere mais produtividade que isso. Exatamente. Total sentido, Cris. Total sentido. Né? E isso são ações tão pequenas, né? O que é um espaço, né, com um sofazinho, com um procedimento ali de higiene para uma mãe amamentar um filho durante o expediente de trabalho? Né? Para aquela mãe que tem essa possibilidade, ou para que ela tire o leite de forma confortável. Né? Qual empresa aí que tem condição de investir nisso e oferecer um pouquinho de conforto para essa mãe? Porque, concorda, não é só dar ali um kitzinho pós-maternidade, com uma bolsinha, com uma fraldinha, não. É realmente incluir, é realmente ver o que é possível fazer a partir de... Porque, gente, o ganho é imenso. Né? E para quem é mãe que está aí me escutando, vai saber o que eu estou dizendo. É um ganho muito grande. Né? Se a mãe está em casa com o filho passando mal e ela consegue remanejar as atividades dela para poder dar uma assistência, a empresa entende isso de uma forma natural, é outro ganho imenso, porque na hora que essa criança estiver saudável, essa mulher volta para dentro da empresa e ela arrebenta de produtividade. Exatamente. Cris, para a gente terminar essa nossa conversa, como que na prática as empresas podem fazer para elas iniciarem essas ações? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, ela talvez seja uma pergunta que não tenha resposta, né? Porque eu entendo que todas essas mudanças, elas não vão acontecer do dia para a noite, né? Qual é o papel do RH nas empresas nessas mudanças? Como ele consegue convencer os gestores? Você tem um passo a passo básico? Claro que não dá para a gente explorar essa resposta tão complexa, porque cada empresa é uma empresa, mas talvez quais são os primeiros passos que o RH pode fazer para ele começar a ter essa diretriz? Legal sua pergunta, Eduardo. Eu entendo que partindo, né, para uma conversa franca, aberta, para uma sensibilização, principalmente por parte dos homens, é entender o quanto a empresa pode ganhar com investimentos dessa natureza, né? Dizer para esse homem, olha, né, você nasceu de uma mulher, você tem irmã, você tem filha,
e trazer esse discurso mais latente, né? Mostrando os benefícios, mostrando as potencialidades, mostrando como esse homem, esse gestor pode contribuir nesse processo. Porque você fala do papel do RH, não é um papel só do RH, é um papel do RH em parceria com a gestão, em parceria com a direção da empresa, em parceria com os colaboradores. Isso é um processo construído, na minha visão, a várias mãos. Né? Não resolve o RH chegar com uma receita pronta para um gestor e falar assim, gestor, a partir de agora você tem que contratar 20% do seu time tem que ser mulher. O RH está vindo de fora com uma receita de bolo. E esse gestor, vem cá, como nós poderíamos ter mulheres no seu setor? Que tipo de atividade seria interessante para uma mulher executar aqui? Né? Qual seria o ganho do seu time se a gente aumentasse o percentual de mulheres na sua equipe? Então, fazer essa escuta, né, também com esse gestor, trazendo discussões ricas, trazendo possibilidades e sensibilizando. Né? Eu disse no começo da nossa conversa que a gente, às vezes, não precisa passar por uma situação ruim para saber que ela é ruim. Por exemplo, o gestor, ele não precisa ter uma mãe, ter uma filha, ter uma irmã, ter a esposa sendo deixada de lado no mercado de trabalho para ele saber que isso é ruim. Mas a partir do momento que a gente sensibiliza esse gestor e mostra que amanhã a filha dele pode ser sim deixada de lado no mercado por algum motivo, por uma escolha da maternidade, por uma escolha pessoal dela, aí sim a gente começa a trazer à luz, né, reflexões que vão mudar essa mentalidade, que vão desconstruir esse pensamento que durante muitos anos esteve presente e que a gente viu que não tem ganho nenhum, né, se a gente não promover de fato uma diversidade que seja inclusiva. E, Cris, em termos do processo seletivo, nós recrutadores, né, nós que conduzimos processos seletivos, que muitas vezes fazemos a interface entre candidato versus empresa, né? Como que nós recrutadores podemos nos preparar melhor para muitas vezes escutar uma necessidade de uma candidata? Como que esse processo ele poderia acontecer de uma maneira que a gente entenda a necessidade, sem ao mesmo tempo criar barreiras para que a mulher fale para nós? Perfeito, vamos lá. Existem hoje no mercado muitas vagas, muitas oportunidades que eu vejo as mulheres recusarem por uma questão de logística, né? Por exemplo, a vaga tem que viajar muito. Então, eu não vou, sou casada, tenho filhos, não quero me abdicar da minha família, dos cuidados do meu filho, não quero deixar de montar ali a lancheira dele para ele ir para a escola. Agora, essa vaga realmente exige a necessidade de viagem? Ou se eu der outros recursos para essa mulher, ela vai fazer uma entrega tão quanto se ela viajasse? Que recurso que a gente tem hoje, o mundo aqui na palma da mão. Não é mesmo? Será que realmente é uma característica dessa vaga esse fluxo de viagem? Será que eu conseguiria negociar com essa candidata? Olha, você teria que viajar 10 vezes por mês, mas se a gente reduzir isso para 3, teria possibilidade de você se organizar? Então, é adequar a vaga, entender o sentido da vaga também para o negócio, frente àquela pessoa, aquela candidata mulher. O que ela consegue negociar, o que ela consegue dentro da realidade dela, porque, vamos lá, gente, qual a garantia de um resultado positivo só com viagem? Às vezes, dentro da casa dela, ela consegue trabalhar de uma forma tão, né, eficaz quanto aquela mulher que está viajando. Às vezes, mas tem que visitar o cliente. Será que uma boa ligação, um bate-papo, igual a gente está tendo aqui com esse cliente, não teria o mesmo efeito? O online está presente no nosso dia, o online veio para ficar, é irreversível. Então, é criar condições para essa mulher e, obviamente, explorar isso com ela para que ela possa também ver outras possibilidades. Porque a gente já vai assim, né? Não tem que viajar, não quero. Opa, peraí, vamos conversar. Qual que é a frequência das viagens? Se esse mês eu não viajar, mas mês que vem eu fazer 2, 3, atende? Eu compenso uma coisa na outra? Então, é ver realmente o que tem de possibilidades sem fechar, né, a porta para coisas que a gente pode discutir de uma forma mais saudável. Faz sentido? Faz pleno sentido, Cris. Eu acho que é uma questão, de fato, de todas as pessoas envolvidas do processo seletivo, em toda essa questão de carreira, de empregabilidade das mulheres, inclusive as próprias mulheres,
elas repensarem todos esses temas, né? Eu acho que talvez a grande dificuldade seja, de fato, a sensibilização. Dentro do que nós estamos vendo, principalmente com essa pesquisa que nós estamos conduzindo, eu acho que isso é o grande desafio, as outras partes, inclusive as próprias mulheres, elas entenderem que é necessário que esse modelo de trabalho ele precisa ser flexível. Não é que ele precisa ser repensado, ele vai mudar radicalmente, mas ele precisa ser flexível para a realidade das empresas e principalmente para aquele público que a empresa quer atrair. É algo que ele é simples da gente imaginar, mas não é tão fácil. É verdade. E a partir de pesquisas como essa que você está promovendo, é assim um passo muito importante, porque imagina a riqueza dessa pesquisa que você está conduzindo. Exato. Você já vai trazer ali um cenário magnífico para muitas empresas pensarem, para muitas mulheres refletirem, e é o que a gente falou, e adequar as necessidades, é flexibilizar aquilo que é possível flexibilizar, é abrir possibilidades porque senão a gente fica mais do mesmo, senão a gente fica, né, dando volta em círculo. Eu sei, Eduardo, que ninguém nesse momento vai reinventar a roda, mas é possível reinventar novas possibilidades de trabalho, como foi o home office. Até 2 anos, 3 anos atrás, não se imaginava que teria essa força toda, e hoje a gente está aqui, ó. Exatamente. Eu acho que esse tipo de pesquisa realizada principalmente com mulheres, que é o nosso grande foco, vai mostrar para a gente com fatos e dados realmente a percepção das mulheres sobre esse tema que todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, já pensaram sobre ele, né? Maternidade versus carreira, né? E aí a gente talvez deixe de ter achismos e a gente comece a ter, de fato, indicadores, fatos e dados que mostram para a gente qual é a nossa realidade e, a partir daí, o que é possível fazer. E eu lembrei aqui de um exemplo muito legal de um rapaz, né, de um senhor que foi com a esposa, que não deixava a esposa trabalhar, né, foi um casal que eu conheci, não deixava a esposa trabalhar porque vinha desse construto machista, de que o homem, né, tem que ser o provedor e a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, mas um dia esse filho passou mal e tiveram que ir para o hospital. E aí, chegando no hospital às 2h da manhã, uma pediatra foi atender, mulher. E aí, né, a reflexão dele foi, poxa, se ela não está ali às 2h da manhã para atender o meu filho, porque eu não deixo a minha esposa trabalhar, e se o marido dessa pediatra não deixasse? Né? Eu queria deixar essa reflexão, porque para muitos homens é muito fácil dizer assim, eu não quero que a minha esposa trabalhe, eu não deixo a minha esposa trabalhar, e nesse construto machista a gente esbarra em situações que o tempo inteiro tem uma mulher atendendo esse homem, tem uma mulher atendendo os filhos desse homem, a mãe desse homem, os irmãos desse homem. Então eu queria muito que as pessoas se atentassem para questões, né, que são sim históricas, são sim culturais, mas que agora está mudando, mas que a gente precisa ainda ganhar mais força para romper de fato essas barreiras. Porque daqui a pouco vai ser natural a contratação de homem, de mulher, não vai ter mais meta de contratação de mulher. Desculpa, gente, eu acho pessoalmente isso um absurdo. Meta de contratação de mulher, por que tem que existir isso? Cris, porque a mulher não tinha espaço, mas agora tem. Agora vamos brigar por esse espaço, mas de forma qualitativa, não é só por meta, não é só porque eu tenho que preencher 20, 30, 40, 50%. Né? Se eu posso ter 10 mulheres na minha empresa, mas as 10 estão ali bem, felizes, produtivas, isso é o mais importante. Muito bem, Cris. Muito obrigado pela tua participação de hoje. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Eu só queria agradecer, né, mais uma vez. Uma dúvida sobre a pesquisa, você vai compartilhar aberta? Sim, como que vai ser o processo da devolutiva? Vamos lá. Cris, a gente pretende ter pelo menos 1000 respostas de mulheres para a gente conseguir ter fatos e dados, conseguir ter evidências de qual é a percepção das mulheres sobre maternidade e qual é o impacto da maternidade na carreira. Legal, Eduardo. Então, agradeço. Eu já respondi, né? Dei minha contribuição. Convido a mulherada que está aí assistindo a responder também. É muito importante a gente ganhar voz, a gente ganhar espaço para esse tipo de discussão. Então, pesquisas dessa natureza colaboram muito para altas tomadas de decisão que vai impactar a vida de todas nós. Então, eu queria agradecer pelo espaço mais uma vez. É sempre muito agradável conversar com você. Temas realmente atuais, que fazem sentido, que a gente precisa, né, dar visibilidade. E, pessoal,
Pessoal, eu falo aqui como profissional, como mulher, mas a gente, né, Eduardo, está sempre aberto a opiniões diversas, Sim. né, a opiniões contrárias. Eu tenho uma experiência, outra mulher pode ter tido outra. Então, essa troca que precisa existir, sem julgamento, sem dizer que eu estou certa, a outra mulher que está errada, porque isso a gente também precisa desconstruir para trazer discussões que sejam saudáveis, para trazer discussões onde a gente respeita a opinião de uma mulher, da vivência dela, a experiência dela, as escolhas dela. Como eu disse lá atrás, a mulher que deixa de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos, ela não é menos profissional que eu que estou no mercado de trabalho. Eu Com não sou certeza mais não. profissional que ela que está em casa, né? Então, a gente não é mais ou menos por causa de uma escolha. A gente vai tomar a decisão que for melhor para a gente. E a liberdade de tomar essa decisão é que faz toda a diferença na vida de uma mulher que decide, né, entre a maternidade e carreira ou as duas coisas ao mesmo tempo, não é mesmo? Exatamente, É isso. Muito Cris. obrigada. Muito feliz por dar essa contribuição e desejo aí a todos uma boa semana. Cris, quem agradece somos nós. Mais uma vez, obrigado. Para você que está vendo, a gente que está ouvindo, não se esqueça, se você for mulher, responda aqui a pesquisa e até semana que vem no Mais Cafezinho das 10.